Agora a gente fala um pouco mais sobre a tensa relação entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Os presidentes dos Estados Unidos e da China discutiram ontem a tensão mundial provocada pela ameaça nuclear da Coreia do Norte. Os dois países trocam acusações e provocações. A Coreia do Norte realiza um teste de mísseis atrás do outro e os Estados Unidos fazem manobras militares na região. A Casa Branca afirma que a China concordou que a Coreia do Norte deve parar com a provocação, aspas, para essa expressão. No entanto, o comunicado do governo chinês recomenda que todos sejam cautelosos com palavras e ajudem a promover a confiança mútua em vez de aumentar as tensões. Nós vamos conversar agora com o diplomata, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e ex-embaixador do Brasil em Buenos Aires e Paris, Marcos Azambuja. Tudo bem, Azambuja? Bom dia. Bom dia, como é que você vai? Tudo certo. Há, de fato, possibilidade real de conflito? Nós estamos na iminência de uma guerra entre os dois países? Não, a iminência não, mas nós aumentamos o patamar do risco na vida internacional de uma maneira muito perigosa. A metáfora que eu usaria é um jogo de pôquer. Estamos jogando com cartas que nós não conhecemos com clareza, com o risco de erro de cálculo que possa levar ao conflito. Num mundo racional, a Coreia do Norte sabe que ela enfrentar os Estados Unidos, ou a China, ou a Rússia, é a sua destruição completa. Mas o mundo não é inteiramente racional. Nós já tivemos, em vários momentos, guerras por erro de avaliação, por erro de informação. O que está me preocupando muito é que, por motivos que você entende, a Coreia do Norte quer uma garantia de que não será invadida. O governo da Coreia não quer ter o destino que teve o Gaddafi, que teve o Hussein no Iraque. Eles querem uma garantia, eles querem um tratado com os Estados Unidos. Eles querem ser tratados como uma potência nuclear. E os Estados Unidos se negam a fazer isso. A China quer um país que impeça que a Coreia do Sul passe a ser fronteira com ela. De modo que protege, ou tem protegido, a Coreia do Norte, mas até que ponto fará isso? A Rússia assiste tudo isso com inquietação. Então nós passamos a viver um momento em que, por erro de avaliação, por desinformação, por comportamento lunático ou errático, ou em Pyongyang, ou agora, Deus sabe, também um pouco em Washington, onde há uma presidência movida por impulsos um pouco menos racionais do que nós desejaríamos, o risco existe. Eu não creio que nós estamos numa iminência de uma guerra, mas voltou a haver um patamar de insegurança no Nordeste da Ásia muito maior do que havia antes. O senhor falou rapidamente sobre a intenção dos países, né, no tabuleiro geopolítico. Isso. Queria me aprofundar um pouco mais nessa questão. O que quer, então? Qual é a intenção da Coreia do Norte com os testes de mísseis, Azambuja? Olha, a Coreia do Norte terminou uma guerra que não foi concluída por um tratado de paz. Ainda existe, se você quiser, teoricamente, uma guerra entre as duas Coreias, entre os Estados Unidos, que era aliado da Coreia do Sul, entre a China, que tem ela sim um tratado com a Coreia do Norte, de modo que foi uma guerra mal resolvida, que levou à divisão do país em dois, que já existia, mas isso está instável. Pois sabe que os países divididos ou se resolvem, como foi o caso da Alemanha, como foi o caso do Vietnã, ou essa divisão é uma fonte de tensões mais ou menos permanente. Você veja Israel e a Palestina, a guerra não resolvida ou mal resolvida deixa consequências que perduram. Então nós estamos vivendo um momento em que você tem um risco real de que a Coreia do Norte, que foi subestimada por nós todos, a ideia de que era um regime lunático, que era um país imprevisível, mas eles conseguiram uma capacitação nuclear e uma capacitação em mísseis mais eficaz e maior do que se imaginava. Nós subestimamos um pouco a capacidade militar da Coreia do Norte, o que é sempre um perigo. A avaliação mal feita, estratégica, é sempre perigosa. Agora, por que tanta preocupação com a Coreia do Norte, Azambuja, se outros países também têm armas nucleares e são países que não são signatários do Tratado de Não Proliferação, como Índia, Paquistão e Israel? É porque esses países têm com os Estados Unidos e com o mundo relações menos conflitivas. O problema, como eu disse a você, é que a Coreia do Norte ainda está em guerra com a Coreia do Sul, vale dizer,
com os Estados Unidos e com o Japão. A guerra da Coreia não foi resolvida. Então é uma situação de instabilidade jurídica, legal. Há uma questão de uma zona de, eles chamam no man's land. Não é uma fronteira, é uma zona neutralizada entre os dois países. Há muita tropa americana na Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem mais de 1 milhão de homens em armas. A Coreia do Sul quase 400 mil. Então nós temos uma situação de tensão um pouco maior. E 2, a Coreia do Norte tem um passado mais tumultuado. Quer dizer, ela foi ocupada pelo Japão, que ocupou completamente as duas Coreias, depois dividida entre as zonas de influência russa, chinesa e americanas, de modo que é uma região, é como se você imaginasse, eu vou dar uma metáfora geológica, é como se você imaginasse uma dessas regiões do mundo em que há uma falha tectônica, uma falha geológica. Ali é onde passa uma das fragilidades do mundo. E qual é o papel da China na relação entre os dois países? E mais do que isso, qual é o interesse da China nessa tentativa de mediação? A China é o país mentor da Coreia do Norte. Quase todo o comércio da Coreia do Norte se dá com a China. A China é imensamente poderosa. Foi quem garantiu que a Coreia do Norte não desaparecesse. Você se lembra que na fase final da Guerra da Coreia é a China entrando na luta que garante que a Coreia não seja invadida e destruída. De modo que a Coreia do Norte é um estado, se você quiser, vassalo da China. A China tem o interesse em evitar que a Coreia do Sul faça uma fronteira, sendo a Coreia unificada, com ela, a China. Porque ela sentiria que, nesse caso, quem chegaria à sua fronteira eram os Estados Unidos e um pouco o Japão. Quem fala em Coreia do Sul, fala em Estados Unidos. Quem fala em Coreia do Norte, fala em China. De modo que nós temos estados que são, de certa maneira, extensões e projeções do poder de grandes potências que as tutelam. Marcos Azambuja, qual é a diferença, e te pergunto, dá para fazer algum tipo de analogia dessa tensão nuclear e outras que já aconteceram em outros momentos históricos, como por exemplo na Guerra Fria com a crise dos mísseis? Sim, de certa maneira. As lições são mais ou menos as mesmas. O que me preocupa mais, eu vou mais atrás que você. O que me preocupa um pouco é o começo da Primeira Guerra Mundial. Sabe que foi uma guerra que ninguém queria. Apenas eram acordos que levavam que automaticamente certas coisas acontecessem. A minha preocupação hoje é muito científica e tecnológica. Esses mísseis no ar são sinais que aparecem em radares. Quer dizer, um erro de cálculo de um lado ou de outro, um excesso de comportamento pode levar a que toda uma série de ações se inicie. E você sabe que elas têm um automatismo muito grande. Então, há analogias. O que nós estamos com um déficit é de diálogo, é de negociação, é do meu antigo ofício, de diplomacia. Tem de sentar todo mundo, conversar, procurar uma acomodação. Mas num momento, Pyongyang está numa fase de grande autoafirmação. Esse líder deles atual é uma pessoa que parece de um triunfalismo, de uma agressividade. Em Washington existe uma atitude que me parece também um pouco perigosa, uma truculência da linguagem, uma retórica excessiva. Então nós estamos vivendo um momento em que há um déficit de diplomacia e uma inflação de retórica. Pois é. Que é sempre muito perigoso, viu? Porque é preciso sentar. O presidente se manifestou sobre esse tema dizendo o seguinte, o presidente americano, Donald Trump, é melhor que a Coreia do Norte não faça mais ameaças aos Estados Unidos, senão enfrentarão fogo e fúria como o mundo nunca viu. É uma declaração muito forte, a gente pode considerar que vai ficar só na retórica, então? Minha esperança é que sim, a minha convicção é que sim, mas é uma linguagem perigosa, sobretudo porque a superpotência tem uma obrigação de firmeza e serenidade. Ela não pode descer ao nível da retórica do Kim Il-sung. Quer dizer, você não pode ter um paralelismo entre Washington e Pyongyang. Em Pyongyang você espera uma coisa desabrida, excessiva, retórica, veemente. Mas de Washington você espera firmeza, convicção, mas serenidade. De modo que eu creio que nós estamos, volto a dizer a você, o momento não é de pânico, não é de iminência de uma guerra mundial, mas nós voltamos a um patamar de insegurança que não vivíamos há algum tempo. Porque você sabe que
Um dos grandes problemas de diplomacia é o erro de cálculo levando ao conflito. Quer dizer, como você tem num acidente aéreo, há uma acumulação de pequenos erros de julgamento ou de avaliação que finalmente levam ao desastre. Nós estamos numa daquelas situações em que nós começamos a acumular pequenos erros, os quais podem levar a uma situação que ninguém deseja, porque eu não imagino que a Coreia do Norte seja um país kamikaze, suicida, que queira acabar com ele mesmo e enfrentar os Estados Unidos, enfrentar a Coreia do Norte é um pequeno país cercado de gigantes. Ela tem fronteira com a China, que é uma superpotência, com a Rússia, que é outra, com a Coreia do Sul, que quer dizer os Estados Unidos, que tem Europa lá. Então nós estamos num momento em que serenidade, mas com firmeza, também não se pode permitir que esse líder coreano do Norte se sinta autorizado a viver ameaçando o mundo, tendo uma truculência de gestos. Não é possível aceitar isso. Mas também não se pode revidar com a linguagem que ele usa. O senhor disse, a Coreia do Norte será kamikaze se declarar a guerra contra os Estados Unidos ou se envolver num conflito bélico com os Estados Unidos. Está contando com o que nesse caso, Azambuja? Com o apoio da Rússia? Não, o país que nessa crise, e isso também é outra coisa que nos leva a pensar muito, é a primeira crise desde a Segunda Guerra Mundial, eu creio, em que os Estados Unidos não são tão decisivos. O país decisivo, o país que tem tudo na mão é a China. A China tutela a Coreia do Norte. A China é que vai decidir como é que esse jogo vai ser jogado. E a China não é ainda um ator tão conhecido, tão reconhecido. Portanto, eu acho que a Rússia tem uma ingerência muito pequena nisso. Ela tem uma preocupação também que a Coreia do Sul se aproxime demais das suas fronteiras. Porque quando você unificar a Coreia unificada passa a ter fronteiras com a Rússia e com a China. E isso, para os dois países, sugeriria uma proximidade excessiva do poder americano. Para a gente se despedir, vamos fazer aqui um exercício de hipótese. De que maneira um ataque à Coreia do Norte impactaria a situação de Donald Trump na política interna americana? A situação era tão catastrófica. Fortaleceria no sentido declaratório o homem decisivo, o novo MacArthur. Mas, por outro lado, era o início de um processo de instabilidade e de conflito como o mundo não vê desde a Guerra Fria ou desde a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa gravíssima. Quer dizer, a hipótese do conflito, da ação militar direta americana sobre a Coreia é assustadora, porque qual é o limite do armamento utilizado? Quer dizer, a Coreia do Norte reagirá com uma espécie de suicídio coletivo, ela vai enfrentar de alguma maneira, ela retalia contra a Coreia do Sul, contra o Japão. Olha, as possibilidades são tão múltiplas que eu volto a dizer a você, é uma dessas situações em que não há vitória. A Coreia do Norte não tem um esquema de vitória no seu horizonte. O que ela quer apenas é ter uma garantia de que ela não será destruída, como os regimes autoritários, ditatoriais têm sido por uma população insatisfeita. Ela quer garantias de que o mundo tolerará o seu regime. Claro, mas caso isso não aconteça, qual é o impacto político para Trump nos Estados Unidos? Seria um ponto positivo ou um negativo para ele, dentro do país dele? No primeiro momento, positivo. No primeiro momento, o líder que aparece como decisivo, que é uma crítica que durante anos e anos, tanto o Bush como o Obama não conseguiram dobrar a Coreia do Norte. Então haveria ideia de que é uma política macho. Ele viria como, olha, agora temos um presidente que dá um cacete, que dá uma lição a esses moleques. Mas passado esse momento de triunfalismo, nós teríamos uma situação em que os Estados Unidos, depois de muitos anos sem ter tropas envolvidas num conflito, e sobretudo um conflito com uma potência nuclearizada. Você não esqueça isso, de uma maneira primitiva, simplória, ou que seja, a Coreia do Norte parece ser uma potência nuclear. Eu queria dizer uma coisa assim, nós estamos vivendo num mundo em que a transparência é desejável. E no caso da Coreia do Norte, tudo é opaco. Eu não sei quantos mísseis eles têm, eu não sei qual a capacitação tecnológica deles, as intenções. O problema do governo
autoritário, não transparente, opaco, é que você não sabe com quem você está lidando. Marcos Azambuja é diplomata, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, ex-embaixador do Brasil em Buenos Aires e Paris, falando conosco sobre a relação tensa entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Azambuja, muitíssimo obrigada por nos atender nessa manhã de domingo e uma boa semana ao senhor. Para você também. Muito obrigada.